bem? Professor Gustavo aqui, curso Conecta. Nós vamos corrigir com vocês agora a questão de número 17 da prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2023. Como eu já disse na gravação anterior, e vou repetir em todas elas, a nossa correção ela não tem o objetivo de ser apenas uma correção. Ela também quer servir como guia de estudo para você, que está se preparando para os próximos vestibulares. Então, quando você chegar na questão, você possa usá-la como objeto de estudo. Esse é o nosso objetivo. Perfeito? Se você, durante o processo, ficar com alguma dúvida, é só nos chamar, tá? A gente vai deixar para vocês o nosso WhatsApp ali, entre em contato que a gente vai auxiliando vocês, tá? As nossas aulas no nosso curso de preparação são aulas que a gente chama assim de um sistema híbrido, elas são presenciais e ao vivo ao mesmo tempo. Então, em qualquer parte do Brasil que você estiver e você quiser ser nosso aluno, é só entrar em contato com a gente, tá? Então, vamos começar ali a correção da questão de número 17. O que eu tenho que saber nesta correção ali? Tá? Começa assim. Ele diz para vocês: o móvel desloca-se em linha reta com aceleração constante. Paramos nessa frase. O que nós temos que observar de informação que apareceu para vocês nesta primeira linha, vamos chamar assim? Ele falou que o movimento é em linha reta, ou seja, o movimento é retilíneo. Aí você para e lembra. Bom, eu estudei dois movimentos, o MRU e o MRUV, como movimentos retilíneos. Muito bem. Olha a diferença entre eles. MRU é aquele movimento onde a velocidade ela é constante e a aceleração é nula. Não tem aceleração, tá? Resultante. O MRUV é aquele movimento que existe uma aceleração e ela é constante. Se você for observar, foi exatamente isso que ele disse. O movimento é retilíneo com aceleração constante. Então, já posso anotar na minha questão o seguinte, ó, é uma questão de MRUV. Maravilha. Então, vamos ver o que eles nos apresentaram nessa questão. Então, ele começa ali. Entre os instantes 0 e 5 segundos, tá, o móvel percorre 100 metros. Entre os instantes 5 e 8 segundos, o móvel percorre 100 metros adicionais. Então, ele está dizendo, primeiro ele percorre 100, depois mais 100. Tá? Agora, atentem-se para uma informação que eu considero fundamental. Ele diz assim, ó, atenção, lá no instante T0, ou seja, no início da observação, a velocidade não é nula. Isso é fundamental. Então, eu estou dizendo para vocês, ó, o móvel não parte do repouso. Isso é muito importante para a resolução da questão. Perfeito? A pergunta é, qual das alternativas abaixo representa corretamente com algarismos até a primeira casa um módulo da aceleração do móvel? Bom, o que eu sempre digo para os meus alunos? Esse tipo de questão, a melhor coisa que tem é montar um esquema, tá? Porque daí fica fácil de a gente visualizar o que está acontecendo. Observem ali. Então a gente vai montar o esquema. O que esse esquema nos diz? Que no instante zero, observe, bem no instante zero, a velocidade dele é v. Que valor? Não sei, tá? É uma velocidade v qualquer. Ele está sujeito a uma aceleração, anda 100 metros em 5 segundos e atinge uma velocidade qualquer. Bom, este é o nosso primeiro esquema. Com base nesse esquema, o que a gente pode tirar de informação? A aceleração do movimento é A, não sei qual é o valor. A velocidade inicial do movimento é V, também não sei qual é o valor. Então, observe, eu já estou com duas variáveis. Então, para só um pouquinho e lembra a matemática nos ensinando. Geralmente, quando eu tenho mais de uma variável, a solução do problema vai ser sistema. Então, no momento que eu começo a tirar as informações do meu esquema, eu já começo a intuir que eu vou precisar de uma ferramenta matemática que é resolver a questão através de sistema. Então, um indício, tá? Então, eu já começo a perceber isso. Vamos ver se isso vai se configurar em uma verdade. Aí, observe ali. Se nós lembrarmos,
tá, das equações do MR e o V, a gente vai lembrar da equação da posição, da equação da distância, tá? Que diz assim, D igual a VOT mais 1 meio de AT ao quadrado sobre 2. Se vocês observarem, ó, as variáveis que eu tenho ali é A e V, que eu não conheço, tá? Ele me deu o valor de D e me deu o valor de T. Então, eu posso substituir nesta minha equação do MR e o V os meus dados. Ao substituir os meus dados, o que vai acontecer? No lugar de D, escrevo 100. No lugar de ΔT, escrevo 5. Então, vai ficar 100 igual a V vezes 5. V é a minha velocidade, que eu desconheço, a minha velocidade inicial é V, tá? Mais 1 meio da minha aceleração, que é A, vezes o meu tempo, ou o meu intervalo de tempo, elevado ao quadrado. Então, vai aparecer ali, ó, 5 ao quadrado. Coloquei entre parênteses para vocês não se perderem. Bom, esta é a equação que eu tenho em função das minhas substituições. Bom, o que eu aconselho agora? A gente olha para aquela equação ali, ela parece assim, ó, um pouquinho complicada. Observe, eu tenho 100, 5 e 5 ao quadrado, 25. Todos esses números são divisíveis por 5. Então, se eu pegar toda a minha expressão e dividir por 5, olha só o que vai acontecer. 100 dividido por 5, 20. 5 dividido por 5, olha ali, ó, 100 por 5, 20. 5 por 5, 1. 5 ao quadrado, 25 dividido por 5, 5. Então, se vocês observarem, o que eu fiz? Eu simplifiquei a minha equação, que estava com muito número. Eu preciso fazer isso? Não, não precisa. Você pode entrar com essa equação na hora que você for resolver o sistema. O único problema é que vai ser um pouquinho mais complicado para equacionar, tá? Então, a gente já tem que começar a desenvolver esta habilidade, que é simplificar ao máximo a nossa expressão para ficar mais fácil de trabalhar. Então, isso é uma das coisas que a gente ensina aqui no nosso curso para vocês, estas metodologias, esses caminhos que vão facilitar a nossa vida no final, tá? Então, observem ali agora, a nossa expressão ficou 20 igual a V, né? V vezes 1 é V, mais 1 meio de A vezes 5. Ainda não está legal essa expressão. Será que eu consigo deixá-la mais bonitinha? Na verdade, sim. Ó. Se você multiplicar essa expressão por 2, olha só o que vai acontecer. 2 vezes 20 vai dar 40. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 1 meio vai dar 1. Então, olha só, aquela expressão que está com uma fraçãozinha, a gente simplesmente eliminou. Nós multiplicamos os dois lados, que a gente costuma dizer, na verdade são os dois termos, tá? Por 2. O termo que nós tínhamos 20 ali e o termo que nós tínhamos V mais 1 meio de A vezes 5, para acabar com aquele 2 no denominador, para simplesmente sumir com aquela fração. Então, observe aqui, ó. Esse nosso trabalho tornou essa expressão aqui, ó, pouquinho complexa e uma expressão bem mais simples de trabalhar. Ela ainda não está legal, tá? Ela ainda não está da forma que a gente gosta de escrever. Então, nós vamos dar mais um passo, vamos reescrever essa nossa equação da seguinte forma. 40 igual, ao invés de V vezes 2, 2V. Ao invés de A vezes 5, 5A. Pronto! Fizemos a nossa primeira equação. Se nós conseguirmos, tá, entender este processo, o outro processo vai ser uma mera repetição. Então vamos lá. Nós ficamos com a expressão 40 igual a 2V mais 5A. Duas variáveis, uma equação. Não dá para resolver. Eu preciso de mais uma equação. Se eu preciso de mais uma equação, eu vou ter que analisar a segunda parte da questão, que é o nosso novo esquema. O que ele diz? Depois de andar 10, aliás, depois de andar 100, ele anda mais 100, tá? Então, esse aqui é o nosso novo esquema. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer rigorosamente a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou olhar para o meu esquema e vou tirar as informações. Agora, muita atenção. Eu vou montar o meu novo esquema baseado nas mesmas informações iniciais, porque as minhas variáveis são A e V. Então, se vocês observarem ali, ó, olha aqui.
No esquema 2, a nossa aceleração permanece A. Perfeito. A. No esquema 2, que é a nossa velocidade inicial de movimento, desde o início do movimento. Desde o início do movimento, Gustavo, onde o t igual a 0, a minha velocidade é v. Então, vou dizer que é v. Tranquilo? O meu segundo movimento vai lá de 0 até 8. Então, eu vou pegar todo esse intervalo de tempo, que é 8 segundos. E eu vou descobrir que ele vai andar 200 metros. Pronto, ó. Tenho a minha aceleração, tenho a minha velocidade, tenho a minha distância, tenho o meu tempo. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz antes, olha só. Eu vou pegar de novo a mesma equação, d igual a VOT mais 1 meio de AT ao quadrado sobre 2. Tá? Então, olha ali, ó. VO quem é? Minha velocidade inicial. ΔT é o meu intervalo de tempo, que agora não é mais 5 e sim 8. A minha aceleração continua A e o meu intervalo de tempo é 8. Maravilha. O que eu vou fazer? Substituir. Olha ali. Ó. No lugar de D, eu escrevi 200. No lugar de VO, eu escrevi V, que era a minha velocidade inicial. No lugar de ΔT, eu escrevi 8. Aí eu continuo com a expressão 1 meio, vezes a aceleração, que é A, vezes o intervalo de tempo, que é 8. Então, fica agora 8 ao quadrado. Perfeito? Observe, nós vamos proceder rigorosamente da mesma forma que nós procedemos na situação anterior. Se vocês observarem, o que eu fiz? Eu dividi por 5. Esta aqui, ó, eu vou dividir por 8. Olha só o que vai acontecer ao dividir por 8. Vem comigo ali. 200 dividido por 8, quanto é que dá? 25. Olha só. 8 dividido por 8 deu 1. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, dividido por 8 é 8. Se vocês observarem, ó, foi muito parecido com o que aconteceu lá na expressão de cima, só que lá era 5. Tá? E a minha expressão agora ficou muito mais fácil de se trabalhar. Só que ainda aparece aquela fração meio. Tem como sumir com ela? Tem. É só multiplicar tudo por 2. Multiplicando tudo por 2, o que vai acontecer? Ó? 25 vezes 2 deu 50. 1 vezes 2 deu 2. 1 meio vezes 2 deu 1. Aí fica a expressão 50 igual a V vezes 2 mais A vezes 8. Melhorando a expressão, o que vai acontecer? Olha ali, ó. Fica 50 igual a 2V mais 8A. Pronto! Temos duas equações. Meu Deus, o que eu faço agora? Como eu disse, essa é uma questão extensa. Você tem que ir com muita calma, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, como eu sempre digo, nos chame, tá? Eu vou deixar o nosso WhatsApp ali para vocês. Pode nos chamar, que a gente auxilia vocês. Não interessa em que parte do Brasil você esteja, o Conecta consegue ir até você, tá? Muito bem, o que eu faço agora? Se eu tenho duas equações, eu vou montar um sistema. E a melhor forma de resolver esse sistema é o método da adição, é o mais simples. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma equação, ali aquela 50 igual a 2V mais 8A, e vamos adicionar a esta equação aqui, tá? Mas por um artifício matemático, para deixar esta soma mais fácil de fazer, o que nós vamos fazer? Olha aqui para cima agora, bem aqui em cima. Eu vou pegar a expressão 40 igual a 2V mais 5 e vou multiplicar ela por menos 1. Vou dizer, por que, Gustavo? Em 30 segundos vocês vão descobrir. Vou multiplicar por menos 1 primeiro. Como é que ela vai ficar? Menos 40 igual a menos 2V menos 5A. Aí eu vou pegar essa expressão e vou somar com a expressão anterior. Observe. Quando eu somar 50 com menos 40, vai dar quanto? 10. Quando eu somar 2V com menos 2V, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente desaparecer com V. E vai ficar apenas para a gente o A. Olha só que maravilha, olha como ficou mais simples de se trabalhar. Por isso que eu multipliquei por menos 1, tá? Para facilitar a minha vida.
Então, como eu estou atrás de A, o que eu sei? Que 3A é igual a 10. Ora, se 3A é igual a 10, quanto é que é A? Esse 3 aqui, pessoal, que está multiplicando, passa dividindo. Fantástico! Então, fica 10 sobre 3, ou seja, 3,3. Chegamos, enfim, na resposta. Esta questão, tu vai dizer, Gustavo, mas ela é uma questão trabalhosa? Sim, ela é muito trabalhosa, tá? Mas dá para fazer. Se você foi nosso aluno, você vai saber que a gente trabalha com vocês nesta pegada, ou seja, desenvolvendo habilidades, tá? Você vai fazer vestibular para medicina, precisa de um curso de alta performance? Nos procure, tá? Procure ali o Conecta, não interessa em que parte do Brasil você esteja, a gente vai estar sempre podendo auxiliar vocês. As nossas aulas, como eu disse para vocês, elas são aulas presenciais online, tá? Ou seja, os nossos alunos que estão em sala de aula e você que pode estar em qualquer parte do Brasil estão trabalhando de forma assíncrona. Se você tem uma dúvida, você pergunta, o professor responde na hora para você, tá? E ainda mais, todas essas aulas que a gente dá no Conecta, elas são gravadas. Então, além de você assistir a aula de forma presencial, mesmo estando online, porque você está presente na sala de aula, o nosso professor olha para você como aluno presente em sala de aula, tá? Então, assim, ó, quer se preparar com um curso de altíssima performance, com maior índice de aprovação, nos procure. Nós somos do Conecta Vestibulares, tá? Estamos à sua disposição. Eu vou deixar para vocês o WhatsApp ali embaixo, entre em contato que a gente atende vocês. Legal? Em seguida, eu posto a próxima questão. Grande abraço.